Verdade, devocional de 22 de maio, Retratos da Sabedoria e da Estultícia. Qual a mosca morta faz o unguento do perfumador exalar mau cheiro, assim é para a sabedoria e a honra um pouco de estultícia. Provérbios 10, verso 1. No texto da nossa meditação, o escritor de Eclesiastes apresenta-nos retratos da sabedoria e da estultícia, embora sua ênfase seja mais na estultícia. Uma forma bem resumida de definirmos estultícia é apresentando seus sinônimos. Insensatez, tolice e falta de juízo são termos alternativos. Tola, estulta ou insensata é a pessoa sem juízo, cujas atitudes são desnorteadas, parecidas com as de um louco. Falta-lhe o devido temor do Senhor. Nos chamados livros sapienciais, dentre os quais se destaca o de Provérbios, o tolo insensato é uma das figuras mais criticadas. E contrariamente à mentalidade contemporânea, que tem eliminado o conceito de culpa, transformando o pecado em doença e os males morais em desequilíbrios e transtornos emocionais, na Escritura a insensatez, a estultícia e a loucura são manifestações da natureza pecaminosa. O problema básico do tolo é a falta do genuíno temor de Deus. Em meio aos mistérios da providência na vida debaixo do sol, precisamos aprender a distinguir a conduta do sábio, que reflete o temor do Senhor, do comportamento do tolo, e nos examinarmos a nós mesmos para o nosso próprio bem. Este é o desafio que o nosso texto nos propõe ao nos apresentar retratos da sabedoria e da estultícia. E o ponto que é enfatizado no texto da nossa meditação é que sabedoria e estultícia não se combinam. São como a mosca morta no unguento do perfumador. É por causa do caráter destrutivo da estultícia que ela não pode ser misturada à sabedoria. Sabedoria e estultícia são, portanto, tão incompatíveis como luz e trevas. O provérbio pode ser aplicado tanto ao contexto individual como ao contexto coletivo. No contexto individual, quando uma pessoa sábia age insensatamente em um momento crucial da sua vida, é possível que tal ato de insensatez destrua tudo o que construiu com sua sabedoria. Ou, como ressaltou Michael Eaton, um pequeno erro faz com que o mau cheiro de sua loucura sobrepuje a fragrância de sua sabedoria. Outra faceta desta realidade é quando alguém mistura em seu comportamento atos considerados sábios com atitudes estultas. Há numerosos exemplos de estultícia misturada à sabedoria. Alguns poucos são suficientes para entendermos o tamanho do estrago. Primeiramente, vemos isto quando verdades bíblicas são aplicadas fora de contexto. Muitas vezes utilizamos o tudo posso naquele que me fortalece para justificar todo tipo de ato, inclusive aqueles que são condenados pelo Senhor, quando o contexto está apontando para o fato de que o crente pode suportar toda situação contrária e ainda assim manter-se contente em Cristo. Muitas vezes utilizamos o termo Deus é amor, mas definimos o amor não biblicamente, mas segundo o nosso próprio coração. O não julgueis frequentemente é utilizado para desculpar os nossos atos errados e impedir as pessoas de fazerem uma avaliação crítica que nos levam a crescer. É neste sentido que a sabedoria de Deus nos alerta. As pernas do coxo pendem bambas, assim é o provérbio na boca dos insensatos. Provérbios 26, 7. E como galho de espinhos na mão do bêbado, assim é o provérbio na boca dos insensatos. Provérbios 26, verso 9. Em segundo lugar, quando mentiras são faladas com boas intenções, também a estultícia está misturada à sabedoria. Fiz isto para não magoá-la, diz o mentiroso, que comete um ato que a Bíblia chama de insensatez. Em terceiro lugar, quando verdades são faladas do modo errado e na hora errada. A Escritura diz que, como maçãs de ouro em salvas de prata, assim é a palavra dita a seu tempo, em Provérbios 25, 11. E, por fim, quando praticamos a obediência parcial. Um exemplo são os escribas e fariseus, cuja parcialidade Jesus denuncia em Mateus 23, 23. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque dais o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, e tendes negligenciado os preceitos mais importantes da lei, a justiça, a misericórdia e a fé.
Devíeis, porém, fazer estas coisas sem omitir aquelas. Guias cegos, que coais o mosquito e engolis o camelo. Portanto, sabedoria e estultícia, como água e óleo, não se misturam. Pior do que isto, assim como a mosca morta estraga o unguento do perfumador, a insensatez misturada à sabedoria anula seus efeitos. Mas sabedoria e estultícia são disposições do coração. Assim nos diz o verso 2 do mesmo capítulo 10. O coração do sábio se inclina para o lado direito, mas o do estulto para o da esquerda. Por outro lado, aquilo que está no coração, seja sabedoria ou insensatez, sempre se manifesta no comportamento, como diz o verso 3. Quando o tolo vai pelo caminho, falta-lhe o entendimento, e assim a todos mostra que é estulto. Aqui também se vê que uma das marcas do tolo é a impermanência. O tolo pode andar por um tempo como um sábio, mas quando de repente se desvia, sua insensatez se torna evidente a todos. Até os que não o conhecem notam a sua falta de juízo. Portanto, uma das marcas do sábio é a perseverança no temor do Senhor. Nosso coração, por natureza, é tolo. Entretanto, pelo lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, Deus deu aos seus santos um novo coração para compreender plenamente o mistério de Deus, Cristo, em quem todos os tesouros da sabedoria e da ciência estão ocultos, como está escrito em Colossenses 2, verso 2. E tendo nele crido, Deus nos deu seu Espírito para, por meio dele, mortificarmos a estultícia de nossa natureza pecaminosa. Quando damos ouvidos à voz do Espírito falando na Escritura e com a Escritura, não fazemos o que é do nosso querer, mas o que ordena a sabedoria de Deus. Quando, no entanto, apagamos o Espírito, desprezando as profecias da Escritura, ou quando entristecemos o Espírito no qual fomos selados para o dia da redenção, agimos estultamente. E o referencial objetivo que temos para avaliar se estamos seguindo os passos do Espírito é a palavra de Deus. Por isso Jesus contrastou o sábio e o estulto, tendo como referência a atitude de cada um para com sua própria palavra, em Mateus 7, 24 a 27. Aquele que ouve e pratica a palavra de Cristo é como um homem sábio, que constrói sua casa na rocha, a qual permanece firme na tempestade. O que ouve e não pratica as palavras de Cristo é como o tolo que constrói a casa sobre a areia, a qual desaba na tempestade. Vede prudentemente como andais, diz a palavra de Deus, não como nécios, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Eu sou o pastor Marcos Augusto, pastor da Terceira Igreja Presbiteriana de Boa Vista, em Roraima. Tenha um bom dia na paz do Senhor Jesus.